Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador do Med Saúde. Estamos aqui com o Luiz Moreira falando sobre envelhecimento saudável, alterações metabólicas, o que você precisa saber. Nós já gravamos 2 programas. Se você não assistiu, eu te convido a assistir porque estão sensacionais. Luiz, vamos para o terceiro? Vamos seguir nesse bate-bola. No programa passado, nós falamos um pouco sobre Mindfulness. Eu queria que você explicasse para o nosso espectador o que é isso e a interferência dele no envelhecimento saudável. Mindfulness é meditação. Então, é uma técnica que você tem que aprender. Então, você tem que aprender a se concentrar, meditar. E isso faz com que o indivíduo ele viva mais o presente. Isso ajuda a controlar principalmente quadros de ansiedade, de pânico, né? Porque a nossa mente, ela começa a criar situações de futuro, de possibilidades, que na verdade muitas vezes nem vão acontecer. Sim. Mas aumentam o seu hormônio de estresse, a liberação do cortisol, de noradrenalina, seu coração dispara, e isso te causa ansiedade e numa intensidade ainda maior o pânico. Sim. Então, no idoso, principalmente no processo de envelhecimento, é muito importante esse gerenciamento do estresse, porque nós precisamos envelhecer com saúde mental. E somente o processo de envelhecimento já nos causa ansiedade, né? Você começa a reparar em coisas que você já não consegue fazer. A velocidade de andar já não é tão rápida, a força já não é a mesma. E um dos principais medos que as pessoas têm acima ali de 70 anos é o medo de morrer, né? E isso vai gerando estresse, vai aumentando o cortisol e isso impacta negativamente no nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente consegue, não somente pelo Mindfulness, né, como nas Blue Zones, que são aquelas zonas azuis, que nós estudamos as populações que passam ali acima de 100 anos com facilidade, a fé é algo muito presente. Porque não precisa ser só pela meditação. A fé também te ajuda a reduzir o seu nível de estresse. Então, aqui eu não vou falar de religião, mas é algo já estudado, o efeito da fé no gerenciamento de estresse. Então isso é algo muito importante para a manutenção de saúde mental. Muito interessante isso, Luiz. Eu pergunto agora para você, é verdade que o metabolismo desacelera de forma irreversível após uma certa idade? Ou isso pode ser controlado? Hoje, nós temos como reverter parte desse desaceleramento. E como que nós podemos reverter isso? A prática de atividade física, a alimentação. Hoje nós sabemos como alimentar melhor. Hoje existem os estudos muito, mas muito avançados do que nós chamamos de crononutrição, que é a alimentação relacionada ao nosso relógio biológico. E isso ajuda a conter esse processo de desaceleramento. E como que é feito isso? Por exemplo, seguindo o nosso relógio biológico, nós fomos feitos para ter uma taxa metabólica maior durante o dia e não à noite. Então, nós já temos que evitar muitas calorias no período noturno. Então, hoje, quando a nutricionista calcula, né, quantas calorias o indivíduo deve consumir ao longo do dia para ser saudável, 20% deve ficar no período noturno. 80% das calorias que ele consome deve ficar durante o dia. Olha que interessante, não é 80-20, né? Não é 30-30-30, que nem o pessoal, 33-33, não. Por que eu vou comer 33% de toda a caloria que eu deveria consumir à noite, se o que eu vou fazer é o quê?
dormir. E a minha taxa metabólica vai reduzir. Isso vai ajudar o quê? Ganho de gordura corporal. Então eu não preciso, é 20%. Então eu concentro mais essas calorias durante o dia. E existem ainda estudos que mostram que a refeição maior é o café da manhã. Depois o almoço já é menor e a janta menor ainda. Existem os estudos, doutor, de jejum. O jejum intermitente, o jejum, a prática de jejum, que existem vários tipos de jejum, é uma estratégia que controla o processo de envelhecimento e a desaceleração que acontece no nosso metabolismo. E, inclusive, também traz benefícios para melhorar o processo de remoção das células senescentes do nosso corpo. Muito interessante essas informações e essa parte da nutrição é realmente muito interessante, porque faz todo sentido, né, Luiz? Você vai, obviamente, oferecer alimento para aqueles momentos em que a queima é maior. Perfeito. Né? A dieta e o estilo de vida da juventude influenciam diretamente a saúde metabólica na terceira idade? Sim. No entanto, que influencia demais, né? Porque o mais importante não é o resultado. Não é não é o local de chegada, mas é o caminho. Né? O percurso é mais importante do que o alvo. Então, hoje, existe um termo para isso. Se chama Youth Span, que é extensão da juventude. Mas a gente não pode se confundir com contos de fada. Tá. Não é a juventude de olhar no espelho e você manter a sua aparência de 20, de 19 anos. Não é isso. Como eu, por exemplo, que estou aqui com 20 aninhos, claro. Youth Span é um estado. Então, na ciência, quando nós estudamos a juventude, o que a gente espera de um indivíduo jovem? Um indivíduo com energia, um indivíduo com disposição, um indivíduo que não tem diabetes, que não tem hipertensão. É um indivíduo que não tem diagnóstico. A juventude é para ser um momento da nossa vida livre de doença. Isso quer dizer que se eu consigo estender a juventude, entre aspas, ou estado de juventude de um indivíduo, eu estou estendendo o estado de saúde e eu vou fazer ele entrar na melhor idade com mais saúde. Então, sim, a dieta, o estilo de vida dos jovens impactam muito e isso me preocupa muito. Porque assim, a gente vê um consumo enorme de energéticos, uma dieta desregrada, muito álcool, muito tabaco, né? E isso é ruim, né, Luiz? Baixa qualidade do sono, os jovens, né? Não, computador, dormem muito mal. Essa geração, né? É uma geração que nos preocupa. E o principal fator, doutor, que mostra que a nossa preocupação é correta, é quando nós pegamos os números da obesidade. Quando nós olhamos a obesidade infantil e a obesidade juvenil, em todo o mundo, ela só vem aumentando. E aí, quando nós olhamos e pensamos assim, o que vai acontecer com uma criança que recebe o diagnóstico de obesidade? Hoje nós temos 15 neoplasias, 15 tipos de câncer que estão diretamente envolvidos com a obesidade. Então, qual é o futuro de um jovem ou de uma criança em obesidade? Se tornar um adulto doente. E isso vai se tornar um idoso doente. Então, o futuro do envelhecimento no Brasil, se nós não fizermos nada para mudarmos esse quadro da obesidade, só vai piorar o processo de envelhecimento. São 340, doutor, são 340 mil crianças com obesidade de 5 a 9 anos de idade. Quando a gente olha para o gasto de saúde, aonde se tem mais gasto de saúde? Diabetes, câncer, as doenças que mais matam no Brasil e no mundo se chamam doenças crônicas não transmissíveis. Dentro das doenças crônicas não transmissíveis são as doenças cardiovasculares.
As doenças cardiovasculares matam mais que acidente de trânsito, matam mais do que guerras e matam mais do que todas as neoplasias juntas, no Brasil e no mundo. O que eu quero falar é que tudo isso tem a ver com envelhecimento. Sim. Tudo isso tem a ver com envelhecimento, pessoal. Na verdade, um país que investe em tratamento de câncer é porque a população está envelhecendo de maneira precoce, a doença está entrando de maneira precoce, e isso vai fazer com que eu me torne um adulto doente, um idoso doente. Sabidamente. Sabidamente. Eu quero agora que você conte para quem está nos ouvindo, que ouviu essa explanação maravilhosa, como que você escolheu fazer farmácia. Mas essa pergunta você vai responder no segundo bloco desse programa. É Pai Bola, nós já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco desse terceiro programa com Luiz Moreira falando sobre envelhecimento, o que você precisa saber, como envelhecer com saúde e as alternativas para tudo isso. Luiz, agora eu quero bater aquele papo de amigo, eu quero que você nos conte como é que foi escolher fazer farmácia. O que te levou a fazer isso? Como que foi essa escolha? Como que isso te impactou? Eu vejo que você adora esse tema, então eu quero que você abra o seu coração. Agora, como cirurgião cardíaco, eu vou abrir esse coração para que você nos conte como é que foi essa escolha por farmácia. A pergunta mais difícil que foi me feita. Eu sempre fui uma criança apaixonada por querer saber como as coisas eram feitas. Eu era aquela criança que ia comer um lanche com os pais, pegava o potinho assim do ketchup e ficava lendo atrás o que tinha no ketchup. Os componentes. Pegava o shampoo da mãe, ficava lendo o creme, ficava lendo ali aqueles componentes para saber como que era formado. Um dia minha mãe chegou em casa depois do trabalho e eu tinha pegado, e isso eu não tô falando de criancinha não, eu tô falando já com 10, 11 anos, porque eu lembro. Eu tinha pegado as coisas no armário da minha mãe, bicarbonato, farinha, as coisas, e eu tava misturando as coisas para ver o que acontecia. Olha, e eu marcava no relógio quanto tempo o bicarbonato ficava liberando gás e tal, e minha mãe chegou aquela bagunça absurda. E aí minha mãe virou para mim e falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei assim, tô fazendo experiência, eu tô vendo aqui como que as coisas funcionam. Minha mãe não ficou brava, porque meus pais eram mais rígidos, né? Eu venho de uma família rígida. Mas nesse dia minha mãe não ficou brava. E então eu sempre tive essa vontade de querer saber como fazer as coisas. E na escola eu tive um professor de geografia, que o filho dele fez farmácia, fez bioquímica, é um farmacêutico bioquímico, e foi fazer mestrado nos Estados Unidos. E eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Epidemia, é um filme antigo, que mostra aquele laboratório nos Estados Unidos, que ele é dividido pelas classificações, né? E aí, se eu não me engano, é um filme que fala do ebola. Isso. E aí eles precisam desenvolver a vacina do ebola, né? E o mais incrível, assim, é que o filho desse meu professor fazia mestrado estava fazendo um sanduíche, né? Um mestrado, naquele laboratório. Aí eu falei, porra, desculpa o palavrão, né? Eu falei, é isso que eu vou ser. Eu vou ser bioquímico, eu vou ser farmacêutico bioquímico. E eu nunca quis ser outra profissão. Minha escolha foi fazer farmácia bioquímica. Eu venho de uma família de médicos, com muitos médicos na família, e eu queria ser farmacêutico bioquímico porque eu queria ser cientista. E aí hoje eu falo, quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, Luiz, o que você é? Eu falo, eu sou xereta. Né?
eu sou um cara que gosto de estudar tudo, eu gosto de estudar medicamento, eu gosto de estudar fitoterápico, eu gosto de estudar as patologias, né? Bioquímica é uma das grandes paixões que eu tenho, mas eu gosto de estudar o processo de fabricação, eu trabalho muito com desenvolvimento de produto, eu sei como que o produto age no ser humano, mas quando eu penso no produto, eu também estou pensando na rota de produção dele, eu estou pensando no processo, porque esse produto tem que ser seguro. Esse produto não pode chegar no paciente e causar um dano para o paciente. Ele tem que causar o efeito que eu quero. E para isso eu tenho que assegurar toda uma rota de produção. Então hoje, né, eu sou um farmacêutico industrial. Eu tenho 2 formações dentro da farmácia. Tá. Eu sou farmacêutico bioquímico e industrial. Que legal. Então eu gosto de pensar na rota de produção, em equipamento que é necessário. Então eu sou um farmacêutico bioquímico xereta, doutor. Muito legal conhecer isso. E me fala um pouquinho desse Instituto High Nutrition. Você é diretor desse instituto. Sou diretor do instituto. Como que ele surgiu? Ao que ele se destina? Qual é o objeto do Instituto High Nutrition? O Instituto High Nutrition é um instituto que fica em Campinas, na Carolina Florence. É um instituto para profissionais da área de saúde, farmacêuticos, nutricionistas, médicos, biomédicos e fisioterapeutas. Todos aqueles que querem aprender a trabalhar de maneira adjuvante ou não o uso de fitoterápicos, de nutracêuticos, da dieta, né, melhores escolhas de componentes da dieta, de forma adjuvante a tratamento farmacológico ou não, né? Então, dentro do Instituto High Nutrition tem pós-graduações para todos esses profissionais. Então, a gente tem pós-graduação em fitoterapia clínica, pós-graduação em nutrigenômica e nutrigenética, MBA em saúde da mulher. Nós temos a nossa pós-graduação em ortomolecular e nutracêutica clínica e nós temos a pós-graduação em nutrição estética. E você está à frente dele há quanto tempo? Eu fui convidado a estar à frente do Instituto High Nutrition e me tornar diretor desde 2016. Um desafio, né? Um desafio muito grande. Bom, você está indo para 10 anos, então. Mas é desafiador porque nós somos muito técnicos, né? E você trabalhar com gestão é um desafio sempre para nós, né? Que somos técnicos, que somos da área da saúde, né? Mas estamos caminhando, sempre crescendo de maneira... Tem aumentado a procura por esses cursos, Luiz? Tem aumentado muito a procura pelos profissionais, até porque eu falo que o perfil dos pacientes tem mudado. Tá. Hoje, os pacientes também já procuram alternativas, né? Os médicos mais jovens, aqueles que estão estudando, os médicos que sempre se atualizam, os nutricionistas, os outros profissionais, eles já observam essa procura pelo paciente, não por aquilo que é somente clássico, o medicamento, né? Sim, ele quer alternativas. Ele quer alternativas, ele quer coisas que se complementam, né? Então, isso fez com que nos últimos anos nós tivéssemos uma procura muito grande por esses profissionais. Eu sei que você gosta, e aí eu queria que você falasse um pouco para o público, você trabalha com atleta de alta performance, justamente porque você entende muito de metabolismo. Esse foi um dos motivos pelos quais a gente te convidou. O que te motiva, né? Porque esse cara, ele trabalha no limite, né? Quando você pega e você orienta vários atletas de alta performance, que preocupações você tem? Porque é o que você falou, todo o desempenho dele vai depender da tua orientação. Então, vamos imaginar que chega um atleta de alta performance e que ele fala: Luiz, olha, eu quero que você me oriente. Quais são as suas preocupações quando você atende um indivíduo que já está nesse nível? Ele já é um atleta, já está num outro momento, ele não é mais um curioso, ele não está fazendo só para manter, ele já é um atleta de alta performance. Essa resposta também tem um pouco da minha história. Sim. Porque eu fui atleta, então eu era um judoca, eu sou um ex-judoca, e eu vivi o judô com muita intensidade. Com 16 anos de idade eu saio da minha casa por causa do judô, para morar na maior academia de judô da América Latina, que fica em Bastos.
Então eu já tive um sonho de um dia ser um atleta olímpico. Eu tenho 2 primos, Alex e Rodrigo. Inclusive o Rodrigo é da cidade de Jundiaí e o Alex está em Nova York hoje. Tá. E eu treino judô, eu amo arte marcial. Amo artes marciais. E aí eu treinava com eles. Já não competia, mas gostava de me manter em treinamento. Judô, jiu-jitsu, muay thai. No sangue, né? No sangue. Eu adoro muay thai. Pena que já desenvolvi essa paixão já a uma certa idade, mas eu acho sensacional. É o que eu fiz. Projetei no meu filho, hoje ele luta tudo. Fantástico, 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 fantástico. Eu sou um cara baita atleta. Apaixonado por artes marciais. E aí nós fizemos um intensivão. 3 dias, os 3 treinando juntos, lá na minha cidade natal, que tem uma equipe chamada Saiko, Jiu-Jitsu e MMA. Acabou o treino, sentei no tatame com os meus primos, os 2 viraram para mim. Essa história é a história mais impactante da minha vida. Olha que bacana. O Alex e o Rodrigo viraram para mim e falaram assim: cara, a gente tá conversando aqui, eu e o Rodrigo, nós estamos numa intensidade de treino, assim, tal, né? Competição, as coisas que a gente quer se tornar profissional. Cara, não tem alguma coisa que você pode ajudar a gente para suplementar, pra gente conseguir aguentar essa rotina de treino? Recomenda aí uns suplementos para nós, cara. Você não é farmacêutico, você não é bioquímico. Olha só. Deu uma vergonha em mim, mas tão grande. Eu falei assim, nunca mais eu vou passar essa vergonha na vida. Eu pedi desculpa para eles e falei assim, cara, eu não sei. Desculpa, eu não sei. Mas eu vou estudar e eu tô estudando. Eu tinha acabado de conhecer um farmacêutico chamado Henry Okigami. Eu falei assim, eu vou estudar tudo, eu tô fazendo todos os cursos, eu vou estudar, eu vou cuidar de vocês 2. Que legal. Esses foram os 2 atletas que eu comecei a cuidar. Os 2 são atletas profissionais hoje. Inclusive o Alex está em Nova York. Ele tem uma rede de academias de jiu-jitsu, de muay thai e MMA em Nova York. O Rodrigo ainda está no Brasil, mas pertence a uma grande equipe. E como eu era da luta, os primeiros atletas de alta performance que eu cuidei foram atletas de luta. Atletas da seleção brasileira de judô. Que legal. Né? E o que eu penso quando eu cuido de um atleta, né? Eu penso aquilo que faltou em mim. Eu era um atleta de judô que pesava 66 quilos, né? Tirava 5, 6 quilos ainda para lutar na categoria de baixo, até 60. Não suplementava, não tinha conhecimento nenhum. E hoje é muito desafiador para mim fazer uma dieta. Eu não consigo fazer uma dieta hoje, daquilo que eu sofri na época do esporte, sem orientação nenhuma. E quando eu vejo o pessoal da luta, né, eu vejo pessoas e atletas que conseguem muitas coisas pela gana e pela vontade. Sim. E qual que é o meio de vida dele? É o corpo. Então, muitas vezes, no atleta de luta, de alta performance, eu não preciso fazer ele ganhar mais massa muscular. Eu preciso fazer ele suportar o treinamento. Ele vai ficar bom. Se ele se mantiver em treinamento, ele vai ficar bom. Então eu não posso deixar ele ficar doente. Eu não posso deixar ele lesionar. Mas não necessariamente eu preciso fazer ele ganhar massa muscular. Você não tem que marombar o cara. Não, você porque tem que deixá-lo saudável. Porque senão eu jogo ele para a categoria de cima. E mudar de peso em luta é péssimo. Sim. É péssimo. Então eu preciso fazer com que controlar estresse oxidativo, controlar inflamação e manter ele em treinamento, que ele vai se destacar. Querido Luiz, nós estamos caminhando para o final, uma pena, porque eu ficaria aqui conversando com você por muito tempo e eu queria que você deixasse uma mensagem final para esse nosso ouvinte que está nos acompanhando há 3 programas, né? E que aprendeu tanto contigo. Qual seria o conselho mais importante que você, Luiz Moreira, que entende muito disso, daria para alguém que quer envelhecer com um metabolismo saudável? Nunca é tarde demais para começar e nunca cedo demais. Então, Luiz, eu não fiz atividade física até agora na minha vida, já estou com 70 anos, não vou fazer mais. Não, vai fazer sim, vai fazer diferença. Luiz, eu ainda tenho 20 anos. Não quero treinar, não quero perder tempo treinando. Não, comece agora. Nunca é tarde demais e nunca é cedo demais para tomar decisões saudáveis na sua vida.
Estivemos aqui com Luiz Moreira, grande amigo, farmacêutico, profundo conhecedor de metabolismo humano, falando sobre metabolismo, envelhecimento, como envelhecer com um metabolismo saudável e com saúde para essa melhor fase da vida. Esse é o programa Med Saúde, que está aqui para trazer informações de qualidade para você. Canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.